Você sabe o que um boomer maçom fedendo a ciarro e uma fubanga do grupo das palitas têm em comum? Sim, sim, eu disse sim. Uso extensivo descontrolado de inteligência artificial generativa para a criação de imagens não ironicamente. Meu Deus! Meu Deus! Eu disse meu Deus! É o hipercobobrismo holístico no estado da arte. Especificar o fubanguismo cultural, mas também para a gente cada vez mais reafirmar que as lacunas que existem na nossa prática cotidiana da vida, elas têm que ser solucionadas sempre com aquilo que eu concordo. E a IA é um grande reforçador de opiniões. Quando tu pode então fazer uma imagem disso, meu amigo. Mas antes disso, eu quero até tocar nesse assunto, porque nas subdivisões que eu tinha colocado aqui sobre as fubanguices de IA, tem uma categoria aqui que até entraria nisso que tu me contou, mas esse evento é algo muito mais específico, né? O ChatGPT como porta-voz. E eu não tinha colocado isso na lista aqui, porque nem se trata, eu acho, de um uso até bem razoável do troço, que é bem útil até, que é dar uma corrigida no texto, principalmente se a pessoa não é exatamente um as da redação, né? É basicamente ter o ChatGPT como seu porta-voz, né? Como seu interlocutor. É quase o teu procurador, né? Tem cada vez mais se tornado difícil você conversar com alguém por escrito, por WhatsApp e tal, sem você ter algum texto assim de IA passando ou fluindo nesse meio tempo para esclarecer aquilo que a pessoa não consegue expressar. E velho, todo mundo tem dificuldade de expressar umas paradas, beleza. A fita é a seguinte, você ao invés de tentar se desenvolver, ou explicar melhor as coisas, saber como perguntar, a pessoa taca no chat GPT, velho. O que eu mais passo de perrengue durante a semana, assim, na questão de WhatsApp do escritório, converso muito isso com o Anderson, é o fato de que você conhece alguns clientes, você sabe como a pessoa escreve, sem qualquer formalidade gramatical, e do nada me vem um texto gigantesco com todo tipo de correção possível. Você já sabe quem fez aquele texto, você já sabe porque aquela pessoa está tentando dar uma indireta em você, uma cutucada a partir disso. A pessoa não se dá mais o trabalho de se esforçar para desenvolver a linha de raciocínio. O ChatGPT tem se tornado o pensador médio da gente. Essa porra tá vindo para fazer com que a gente deixe de pensar algumas coisas e, velho, cada um pense no próprio círculo de amizade, no círculo familiar. Eu tenho já grupo de amigos que toda vez que surge uma dúvida, numa conversa, numa prosa, numa resenha dos amigos, mano, me saca do chat GPT, não, deixa eu confirmar isso no GPT. Você não tem mais nem o trabalho de abrir o Google, sabe? Morreu. E o Google piorou consideravelmente. E não Ó, é papo saudosista de Google, tá? O Google piorou. usar o Google hoje em dia, o bagulho tá cada vez mais porco, assim, na questão de te entregar algum conteúdo decente que não seja 100% gerado por IA ou resumido por IA. E essa necessidade de você colocar a inteligência artificial em tudo. Tudo, pra caralho, em tudo, velho. Ou, vai tomar no cu, mano. Vamos desde o bagulho básico. O YouTube agora tá com uma inteligência artificial. Toda vez que eu aperto, que eu clico num vídeo, o volume do meu celular tá baixo, ele taca a legenda. Caralho, eu não quero legenda.
Às vezes eu só quero ver uma luta de sumô sem som. Saca? Não tem, eu não quero voz sendo gerada automaticamente, eu não quero legenda. Eu não entendo por que, que a galera tá cobrando muito mais caro por uns bagulho que não tem por que ter inteligência artificial. Eu tenho cliente minha que tá. E olha como tudo está sendo abalado pelo uso da inteligência artificial. O próprio bolo de potismo cultural, mano. Eu tenho cliente minha que largou quitutes e culinárias de bolo de pote, salgado, para começar a vender curso de como você fazer personagens de IA, ou melhor, como você fazer prompt para gerar imagens para você usar no teu negócio. Explico, a cliente vai te ensinar como que você dá uns comandos para fazer uma foto de parmegiana de frango, para tu colocar no teu iFood e você vender o teu bolinho de pote. Bom, aqui a gente entra definitivamente na categoria IA generativa, categoria desenho barra imagens, tá? E assim, já nasceu podre, né? No sentido, já nasceu envelhecido mal. Não, a gente não precisou de um distanciamento de 5 anos aí para ver que o troço era meio tosco, assim. Já estamos vendo o troço em tempo real. Por um lado, eu entendo que é rápido, é fácil de fazer. Por outro lado, e poxa, eu não estou nem entrando aqui em questões éticas disso, porque essa altura do campeonato falar disso cara, é quase dar murro em ponta de faca. Mas eu digo, todas as imagens de vários canais de assuntos completamente diferentes são completamente parecidos. É basicamente uma pasteurização estética e, ok, ela não é algo que foi... Não é um fenômeno criado a partir da IA generativa de imagens e desenhos e tal, mas é extremamente agravado por isso, né? Tem canais que, inclusive, eu até sigo de assuntos diferentes até. Eu acho que tragam bons conteúdos, que tem algo legal e que, cara, a galera caiu. Geralmente o pessoal um pouco mais velho, um pouco, eu digo, mais velho que eu às vezes, mas às vezes até um pouco mais jovem que eu, né? Que assim, cara, uma galera que não, cara, tá longe de ser boomer, mas passou por aquele processo de boomerização precoce, né? E aí é aquilo, né? Eu acho que tu vai botar a música de... Paradoxalmente, né? Até com alto chacota, as músicas ali de cogenerativa de música que eu fiz pro episódio. E aí é onde o boomer maçom encontra a mina do grupo das palitas, né, cara? É a mina fazendo imagem de IA extremamente infantilizada, de indireta para as inimigas, ou alguma coisa ali a ver com empreendimento de comida, versus boomer maçom fazendo imagem extremamente, bizarramente ridícula, de contexto de loja maçônica, iniciação, simbologia. E, cara, quando tu coloca tudo isso um do lado do outro, parece rigorosamente a mesma coisa. Não tem diferença. O que me pega um pouco também em relação a isso que tu falou é a capacidade que a IA generativa teve de dar, dar vida à falta de criatividade e capacidade de desenho ou de edição para diversos de bairros ou pessoas conspiradoras. Ah, sim, a geração de vídeos na mão de umas versões mais obscuras do Luciano César, cara, Acertou em quem eu chegaria. testou a rede de churume, né? O canal dele deu um grande salto depois que ele aprendeu a fazer imagem de IA, assim. Só que aí você, ao mesmo tempo, você vai acabar perdendo talentos por conta desse demasiado crescimento da IA. Você vai perder alguns talentos como Luciana Bilhardet.
Que é aquela mulher que fez aqueles desenhos lindos do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Sim. Cara, aquilo lá uma IA não consegue te entregar hoje. Só que então ela tá fazendo de IA. Até nela, até na nossa grande artista, a IA também teve um efeito. Ela conseguiu deixar aquilo que era tecnicamente fubango, porque tem uma técnica, você pode não gostar da pintura, mas ela sabe pintar. Só que ela conseguiu dobrar o fubanguismo dela, porque agora ela gera prompt. E tudo tem essa cara, esse jeito pasteurizado, seja a imagem, sejam vídeos, sejam thumbnails, sejam textos. Só que ainda tem um público que não consegue enxergar isso como a gente. E nem estou falando de idoso, tal, pode ser jovem. Já tem uma galera que está com uma dificuldade muito séria de discernir a realidade do abstrato. E isso pode gerar problemas que a gente não dá para conjecturar ainda o que vai acontecer. É aquilo que, de novo, mais uma vez citando o Galãs Feio, todo esse mundinho crônico que também envolvia Deep Brasilis, mas é aquilo que o Elder e o Deus Death falam muito, mano. Esse tipo de gente frustrada, antes de IA tal, esse tipo de gente frustrada, com baixa capacidade de abstração, de técnica e muito, ressalto, muito frustrada consigo mesmo, trouxe o Brasil para onde a gente está hoje. É um bando de gente fanatizada, muitas vezes não amadurecida ainda integralmente em diversos pontos, principalmente com o próprio eu. E quando tu dá um salto com a inteligência artificial, é aí que você vai ter um monte de estética de tudo, como eu disse, texto, desenho, vídeo, thumbnail, etc. Com cara de Lilo Stitch, com cara de Hello Kitty, um traço ainda dos estúdios Ghibli. Não é uma crítica aos filmes de estúdio. Não, 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 não. Muito pelo Não, contrário. nunca é uma crítica à criação original. É, Nunca, não se trata disso. jamais, jamais. A IA, na verdade, que é o que tem me pegado muito, foi daí que acho que surgiu um pouco desse tema nosso para o episódio de hoje, é o quanto a gente está ainda mais infantilizado por essa porra. A gente se afasta ainda mais de umas dificuldades e, velho, se esse tipo de população que nos trouxe para cá, sem IA, o que vai ser da gente daqui para frente, quando a galera perder realmente a noção entre o real e o abstrato? Cara, é que ainda não surgiu, bom que não que eu saiba, um chat GPT, uma IA própria neopentecostal, velho. Isso é questão de tempo e esse tempo É curto, mano. é bem próximo. É se Né? pá pra esse ano, velho. Porque é 2 palitos, meu bom. Uma igreja pegar um chat GPT, vender uma mensalidade absurda, isso para estudo bíblico dentro de igreja. Ou para, por exemplo, a gente desenvolveu com base na orientação do Espírito Santo, que em oração e jejum desceu a nós, que esta programação aqui vai gerar sim conexão direta com o próprio Deus, ou pelo menos tu vai ter um agente digital para tirar as tuas dúvidas, como se você pudesse perguntar pro próprio Yahvé. Olha, eu quero fazer uma autopropaganda. Tem um episódio até longo no canal Mental Deep Web, que é com o Peter, com Deusdete, com o Ítalo e eu, que é basicamente sobre tecnognosis e o fim das mediações, né? E, claro, depois tem aquela série que eu fiz de 10, sozinho, de 10 episódios curtos, né, sobre tecnognosis, basicamente, né? Tendências da tecnognosis, um pouquinho de uma linha do tempo meio caótica, assim, sobre isso. E, sim, a gente está vivendo em tempo real uma espécie de aurora dos tempos repetindo mais uma vez o termo, né? Tecnognosis. Eu não tenho dúvida que isso que tu me disse é mais para logo do que para depois. O que me gera uma dúvida, na verdade, a pergunta não é quando vai acontecer, é se a gente está passando por um momento de ruptura, tal como foi a prensa de Gutenberg, que mudou pra caralho o jeito que a gente se comunicava ou tinha contato com a informação. A IA, ou ela vai virar, vai ter essa ruptura,
E a gente vai ter um abalo realmente em estrutura política, tal, sei lá, capitalismo tardio aí cantando, não sei qual é que vai dar. Esse bagulho vai virar um negócio quase que endeusado e vai ainda mais pasteurizar o discurso, o pensamento médio, principalmente as emoções. Porque se a rede social tem uma capacidade séria de gerar emoções e controlar as nossas emoções, imagina o que uma inteligência artificial que é treinada para reforçar nossos vieses vai fazer com a gente. Que vai fazer com a cabeça de alguém que não cresceu sem essa porra. Vai fazer com a cabeça de alguém que é demasiadamente neopentecostal. Conheço gente próxima que, pô, todo mundo aqui deve conhecer pelo menos um amigo de um amigo, um parente de um amigo, distante, uma parada assim, e conhece alguém que vai pra porra da Universal, velho. Compra pulseirinha, a água dos caras. Porque a água do Edir Macedo, que é abençoada, esse sentimento, essa emoção, essa vontade de comprar é gerado pela igreja. É criado isso. Bom, mas até aí, quero voltar um pouco no tempo. A gente viveu, pelo menos, a gente não literalmente, né? Mas um pouco sim, um pouco sim. Mas a gente, né, vamos botar esse brasileiro abstrato, viveu pelo menos 40 anos, no mínimo 40 anos, estou chutando por baixo, comprando emoções, como tu disse, necessidades, desejos, entendimentos, tudo baseado. Isso vai ser super lugar comum, um papo bem merda que eu vou dizer aqui, mas é verdadeiro. Baseado na invenção de um Rio de Janeiro mitológico criado pela Globo. Eu cresci, por exemplo, criança ainda, a ponto de passar anos sem ver uma única menção ao Rio Grande do Sul num programa da televisão, tipo numa novela, em algo do tipo, né? Tô falando dessas coisas que era popular e todo mundo meio que assistia, ou que não assistia, pelo menos sabia do que se tratava. E eu não estou dizendo que era um problema em particular com o Rio Grande do Sul, porque é claro que não é, ninguém se importa com o Rio Grande do Sul, mas o meu ponto é justamente esse. A gente passou anos, tendo uma carioquização cultural e que não é nenhum Rio de Janeiro real, né? É um Rio de Janeiro que só existia na sala de estar de diretor da empresa e escritor de novela. Um leve comentário. O próprio futebol, né? O volume de flamenguista espalhado aí pelo Brasil se Não, deve sim, muito. isso a gente sabe que Uhum. foi também através da Rádio Globo, sim. Então, cara, já virou um discurso até bem demodé, bem batido, ficar reclamando da Globo, né? Mas muito antes da inteligência artificial e da lógica dos algoritmos, falar mais de algoritmo do que inteligência artificial propriamente dita, embora uma coisa é totalmente relacionada à outra, o mundo analógico já tinha essa capacidade através, né, da mídia hegemônica e da criação de demandas. É literalmente isso, criar demandas. Eu já falei isso em algum outro espaço, lá atrás, eu vi uma colonada do interior do Rio Grande do Sul, tipo da zona alemã, começar a prosperar na vida. Vamos usar um termo bem protestante, tá? Começar a prosperar na vida e simplesmente basear a sua existência durante uns bons 10 anos no que era publicado na revista Caras, meu. Cara, a revista Caras já era um mundo de fantasia até para quem tinha dinheiro. Aquilo lá porra, cara, era a versão gramado das revistas, né? Cenográfico, aquilo tu olha a cenografia, aquela porra. E aí tu via uma galera de classe média, ou que estava subindo ali de classe média baixa para classe média média, ou de média média, já querendo colar um pouquinho mais para cima, assim, quase média alta, e a galera querendo viver uma espécie de eixo Rio-São Paulo, vida de celebridade, só que sendo, sei lá, cara, dentista em Brochia, Novo Hamburgo, Montenegro, Capela de Santana. Então, sim, sabendo como a banda toca, a possibilidade, porque o digital nada mais faz, em termos gerais, do que baratear, agilizar, enfim, facilitar as coisas que o analógico já fazia. Aí a gente já vai entrar numa lógica de aceleracionismo, daqui a pouco, né? Uma das outras tags desse episódio. Eu não tenho dúvida que
a partir do momento que começa a existir uma pasteurização por conta da utilização de um gerador de texto para a resolução de todas as comunicações que não sejam orais, ou seja, tudo que não tiver a ver com o mundo analógico, for só digital, mandar e-mail, solicitar coisa, etc. Cara, até a nossa linguagem vai sofrendo modificações e eu posso te garantir que não é para melhor, ou pelo menos não vou entrar em melhor ou pior, mas o vocabulário não vai se expandir, muito pelo contrário. A tendência, pelo menos é o que eu chutaria agora, começar a reduzir a quantidade de palavras para tornar tudo muito mais eficaz, por assim dizer. Aí a gente entra aqui na pauta do aceleracionismo, né? Embora a gente vai usar o termo aceleracionismo, que até de uma maneira com um pouco de uma certa liberdade poética, vai lá, até com um pouquinho de permissividade para expandir o termo um pouco além do seu original, né? A gente vai usar aqui aceleração, a gente não vai deixar de levar em conta, né, o conceito, não, sim, também, mas tipo, o conceito de aceleracionismo, a gente vai expandir um pouco, né? Talvez até esgarçar um pouco o significado. Então, eu já estou avisando, porque eu sei que tem galera que curte muito essa parada, que escuta. Eu sei, não sou um grande especialista no assunto, obviamente, mas eu sei do que se trata o aceleracionismo e já estou avisando que a gente vai dar uma esgarçada aqui no significado, né? Então, assim, a primeira coisa que eu escrevi aqui no subtópico é: com imaginação suficiente, tudo é aceleracionismo. Né? Com imaginação suficiente, tudo pode entrar numa lógica de aceleracionismo. E, claro, quando tudo é aceleracionismo, então nada é aceleracionismo. Então, a gente já tem um paradoxo meio maluco aqui. Mas a segunda coisa que eu escrevi aqui foi doidinhos do Apocalipse. Porque quando a galera da escatologia começou a descobrir o rolê aceleracionista, a gente começou a ver a criação de uns híbridos das profundezas cibernéticas cada vez mais alucinados. Queria que tu falasse um pouco sobre isso. Também falar mais uma vez, por que não bater de novo nessa tecla, né? Da tua vivência com paranoico escatológico. É totalmente compreensível por que o crente escatológico vai para o aceleracionismo baseado na própria crença dele, velho. Esse tipo de pessoa, ela acha, primeiro, que ela acessou um conhecimento trazido por Deus que não é acessível para todo mundo. Então ela entende que vai ter um apocalipse. Segundo, ela entende que por compreender agora essa nova informação, essa nova revelação trazida por Deus, ela tem que fazer alguma coisa em relação a isso, porque ela faz parte. Então, fazendo parte desse conhecimento agora, porque você conquistou esse conhecimento, entra o ponto 3, que é a pessoa se sentindo necessitada para adiantar a vinda do Cristo. Então, é uma tríade que todo crente conspiranoico de escatologia vai passar. Ele vai conhecer a informação escatológica e, geralmente, eu já comentei sobre isso, essa porra vai começar ali no livro de Mateus 24, que é a grande introdução assim à escatologia bíblica. Então, o crente vai começar a partir disso. Em seguida, ele vai entender que ele é parte dessa porra, para no final terminar entendendo que, sabendo e fazendo parte, Deus o chamou para a guerra espiritual. E você tem que literalmente agir na prática do dia a dia para adiantar a vinda do Messias. Então, quando o crente acaba conhecendo o aceleracionismo, não é tão difícil você perceber que o crente vai acabar concordando e surgindo alguns híbridos. Ele já faz parte de uma mentalidade em que todos na igreja buscam adiantar a vinda de Jesus. Então, para esse mano querer adiantar tudo no que sentido? Então, na mudança de política, na mudança, por exemplo, de políticas públicas, de representantes políticos, na mudança estrutural de educação, por exemplo, eles tentam bastante participar da área de educação.
tem que ter essa mudança. E aí vai entrar naquela porra da teoria do... Acho que são 7 áreas de influência do neopentecostalismo. E uma delas é a educação, porque é ali que você cria um bagulho de base e tal. Não vou desenvolver sobre isso. Mas eles entendem que fazendo isso, criando pessoas mais crentes desde o berço, você vai, de novo, adiantar a vinda do Messias. Eu tive um tempo de igreja. Velho, era uma igreja que surgiu numa dissidência com a igreja quadrangular. Explico. Tinha uma igreja quadrangular central aqui na cidade. E o pastor presidente do bagulho rompeu com a igreja, porque ela era de origem tradicionalista aqui na cidade, e ele queria virar neopentecostal do reteté de fogo de Jeová. E rompeu com a igreja, caralho, a 4 e tal, montou um reteté de Jeová. E o momento em que eu mais lembro que essa porra bombou foi quando ele mandou um filho da puta chamado Gídeo. 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 Vou falando desse pau no cu mesmo. Esse cara eu tenho certeza que tá preso, velho. Ele tocava violão numa banda chamada Casa de Davi, uma banda gospel, e ele tentava imitar a voz do Ed Vedder. Rabat Le David e o cara metendo o próprio Ed Vedder. Todo o culto, mano. Eram 5 dias geralmente, era uma campanha, tá ligado? Bem aquele modelo que a gente já tá acostumado. Era uma campanha que esse cara fazia, ele vinha de São Paulo para tocar aqui junto com a banda. E os 5 dias tinha alguma parada de que Jesus estava vindo. E para Jesus vir, tinha que ter ajuda para o ministério, pagamento, caralho, a 4. Mas principalmente você tinha que orar pela vinda do Messias. Você tinha que buscar, e ele falava, uma das nossas funções era acelerar a vinda de Jesus. Porque parece, velho, tinha um pastor conhecido meu, tinha uma linha de pensamento em que existiam alguns requisitos para você fazer Jesus vir mais rápido. Por favor, conte eles. Porra, velho, isso faz mais de 10 anos, eu não vou saber todos, mas eu lembro que passavam por acabar com o homossexualismo. Eu lembro que era reforçar as famílias, e assim que você fosse conquistando literalmente o espaço político, que era um dos últimos pilares assim mundial, você tinha a volta do Messias. E aí tinha toda uma parada para justificar, e isso é sério, em que momento o brasileiro também teria a terra prometida não sendo judeu. Então, O Messias, no caso, foi o Jair Messias, né? Tem um livro que eu sempre menciono, coisa chata pra caralho, que é aquele livro do Carl Jung, que eu nunca lembro o nome também, porque além de citar sempre o mesmo livro, eu nunca lembro o nome exato. Que é alguma coisa sobre um mito moderno das coisas que se vê no céu. Foi um dos melhores insights dele, eu acho, sobre o fenômeno ufológico. Bem na época lá dos anos 50, quando, né, pós-guerra e tal. E ele fala muito sobre essa questão de o ser humano, esse termo ele não usa, mas eu vou usar de forma livre aqui, associativa, aquela questão do Deus ex machina, né, que é aquela salvação que vem do céu, vem do nada, né, é um troço que vem para te tirar dali daquela situação. E assim, isso poderia até ser bem especulativo da parte dele na época, só que foi se confirmando muito verdadeiro com o passar do tempo, com essa questão do misticismo ufológico cristianizado, né? Que se fundem numa mesma coisa, que é basicamente a gente estiver pronto, eles vão vir, e eles ou são emissários de Cristo, ou já são o bonde do próprio Cristo, né? Em discos voadores, e tudo isso vai voltar para uma lógica de aceleracionismo
apocalíptico. Para isso acontecer, tem que estar no momento certo. O momento certo é daqui a 72 horas sempre, mais ou menos, né? E aí só vão os escolhidos, né? Tipo, essa merda que vai acabar mesmo, eles vão tudo se fuder, menos a gente. Mas o podcast Paranormal, ele tem diversos convidados que recebem, incorporam extraterrestres e eles comentam uma espécie de cristianismo esotérico, de cristianismo ufológico, melhor dizendo. E envolve muito uma parada de evolução espiritual, de vinda de uma de que o Cristo não é uma pessoa que vai vir, é uma consciência que vai vir. Então você tem que cumprir alguns requisitos. É tipo uma side quest, tá ligado? Tem que cumprir alguns requisitos para cumprir aquela porra e receber a consciência do Cristo cósmico. Passa muito por uma lógica de purificação, né? Sim, obrigado, porra, você me lembrou um bagulho. Um dos cursos da Mônica Medeiros tem esses momentos de purificação. Ela, acho que é Rancho dos Gnomos que ela vai, se eu não me engano. É um lugar grande, velho, não é um evento pequeno. Essa mulher mete 100, 200 mulheres para passar por esse momento de purificação por dias. Para você se preparar, até porque, velho, mas se tu for interpretar o Apocalipse extremamente ao pé da letra, tem versículo que fala da preparação de uma virgem para receber o seu noivo. Então tem toda uma parada aí que pode sim ser mal interpretada, da purificação, do retiro. O objeto voador não identificado, ele é basicamente instrumentalizado como um meio de transporte da mesma coisa que a gente está falando, só que agora com outros personagens. É basicamente isso, eu acho. Não muda muito, muda só a interpretação do fenômeno, né? E aí você encaixa o que você quiser, velho. E o cristianismo tem essa fluidez de se encaixar em tudo que é possível. A própria igreja tem o seu fumanguismo gospel, que está cada dia mais evidente, mais valorizado. E está evidente porque está valorizado. A igreja de parede preta tal, ela tá também se aproveitando desse hype do ódio e se remetendo, na verdade, ao início do episódio, vai chegar o momento, se pá esse ano, da inteligência artificial gospel. Porque não tem como a gente falar mais do Brasil sem esse pensamento de merda, sabe? Não tô falando da fé, mas de merda, assim, de raso, de infantilizado, não é nem fantasioso, mas de infantil, de gente que coloca a tua fé que não tem valor nenhum pra quem não acredita nessa porra. E olha lá pra quem acredita, acima de tudo, e acha que essa porra vai fazer bem pra todo mundo e todo mundo tem que aceitar você. Imagina quando essa porra tiver um link, de fato, com a inteligência artificial, velho. E aí vai surgir uma série de coisas. Uma série de trabalhos proféticos, de novo, de escatologia, em cima da inteligência artificial. Isso vai acontecer pra caralho, se já não estiver acontecendo. Cara, se tu tem uma IA que seja mais voltada para estatisticamente fazer previsões baseado em premissas, tu já tem basicamente o profeta ou a profetisa da igreja ancorado por uma tecnologia em tempo real, né? Tu acha que meu filho vai largar as drogas? Qual é a idade dele? Cresceu com o pai, já teve problema de adicção anteriormente, já tentou largar as drogas outras vezes, cresceu com a mãe, cresceu com a avó, tem irmãos, dirige Chevette, porra, o que for. Tu joga numa IA, estatisticamente, a partir daqueles dados, comparando com papers sobre adicção, não tem porque o troço não te devolver em algum momento, estatisticamente, paciente masculino de 17 anos com uma internação prévia, quantos por cento conseguiram recuperação plena, seja lá o que signifique isso. Possivelmente a próxima geração terá uma tendência maior de se desapegar de rede social e celular. Olha, a nossa história como espécie, cara, e freestyles que eu tô dizendo, tá? Uhum. É bem freestyle, na real. Assim. Mas, assim, empiricamente, sei lá, eu vejo como qualquer movimento intenso, em algum sentido, alguma direção, vem seguida de uma onda de puxar na direção contrária. Não à toa, a gente teve movimento hippie depois das guerras, né? Aí a gente está vendo
uma geração de incels, depois de uma ou duas gerações que eram totalmente sexo-orientadas, nem que às vezes seja coisa de nichos, né? Não seja tanto uma questão geracional. Mas nichos grandes, estou falando de 8 pessoas num quarto. Tem obras de cyberpunk, de futurismo, que tocam pra caralho nessa questão, né? De pessoas vivendo uma espécie de resistência, querendo viver na contramão de algo que já passou de um certo ponto, já não dá para saber mais o que é real, o que não é, né? A gente volta para aquela... Vai ser bem simplificado, isso que eu vou dizer, tosco até, mas aquela premissa budista de que do idealismo, né? A tua percepção acaba sendo a realidade, né? Claro que o budismo é infinitamente mais complexo que isso, mas entra um pouco nisso a gente vai viver, de fato, comprovadamente, um mundo cada vez mais virtual em que ali entre o que é real e que não vai ser muito difícil de ver, muitas vezes, e talvez não faça diferença mesmo. É um palhaço ou é um homem vestido de palhaço? Eu acho que ultimamente a resposta para essa pergunta depende da opinião de cada um. Cada ano que passa eu vejo os movimentos assim acontecendo na internet e eu me sinto cada vez menos parte. Eu coloquei aqui a última parte, o dever ciborgue, né? Então, bom, só o fato de a gente estar lidando com inteligência artificial diariamente, a gente já virou ciborgue, ponto final. A gente andar o tempo inteiro com o celular para se comunicar, tirar dúvidas de coisas, isso é bem útil, né? Já nos transformou em alguma medida em ciborgues, né? A gente só não está com o chip implantado, mas não é tão diferente disso funcionalmente, né? Mas, tirando essa parte mais gadget funcional, eu coloquei algumas categorias aqui, né? Que é harmonização facial e seus profissionais, fascismo maromba. O terceiro, meu preferido, é o defensor de tudo que é natural, odeia transexuais, mas injeta até necrochurume no pau para tentar ganhar um pouco mais de bitola. Eu não sei, tu quer começar por qual desses três? Quero começar pelo fato de que a harmonização facial tão escrachada que até dentista faz. O que tem de dentista com, assim, placa escrito bem pequeno dentista e bem grande, harmonização facial. Não está escrito. Todo mundo agora descobriu que para resolver a sua própria feiura, para pegar alguém, não basta ter conversa, basta ter cartão de crédito. Aí você arruma a tua maldiagramação. Mais uma vez, a pasteurização das pessoas. Não, o naipe de pessoas que fazem isso, não estou nem falando de quem passa pelo procedimento, estou falando de profissionais que efetuam. E aí eu vou botar desde médico, cirurgia dentista, eventualmente alguma biomédica, me deu até calafrio de falar essa palavra, e passando por, sei lá, outras categorias aí. Não faz a menor diferença qual é a profissão da pessoa dentro dessas coisas chamadas área da saúde, né? Aliás, área da saúde é um termo que eu odeio tanto quanto o termo espiritualidade. São coisas que já foram completamente esvaziadas de sentido, embora signifiquem uma coisa de fato. Cara, assim, eu conheço pessoas que trabalham com isso, por causa do meu métier. Cara, não faz a menor diferença se a pessoa se formou em medicina, ou em biomedicina, ou em odonto, e não faz a menor diferença se a pessoa se formou sei lá, na USP, ou se formou na Latinha de fumar crack no interior do Paraná. Não faz diferença. São a mesma pessoa, sempre. São a mesma pessoa. São sempre a mesma. Só muda o CPF e o corpo, teoricamente. Mas se tu olhar de longe, tu nem percebe que são profissionais diferentes. São a mesma pessoa. A pasteurização não é só no rosto do cliente, porque aqui a gente saiu da lógica do paciente. Aqui não estamos falando. Eu me recuso a chamar paciente de cliente. Me recuso, tá? Nunca que eu vou chamar paciente de cliente na minha vida. Agora, isso aqui que a gente está falando entra na lógica pura e simples da clientela. Não só é a cara da cliente ou do cliente que entra num processo de pasteurização. Os próprios profissionais da área já são, assim, literalmente a mesma pessoa. O literalmente aqui sendo usado de maneira errada, mas para fazer fincapé no quanto a gente está falando de algo que vai desembocar na mesma coisa. É uma lógica de homem bora e mulher bora.
só que da área estética, chegando aí através de alguma formação, seja ela qual for, né? Aí a gente tem o fascismo maromba, né? Eu acho que eu quero um pouco antes. É porque só faz 1 hora que a gente tá gravando. Não, faz mais. Não, eu tô contando aqui, faz 1 hora, 6 minutos e 15 segundos. Não, mas também não tem problema a gente ter um de só 1 hora e pouco. Mas o que eu quero de novo na pasteurização, que é um fenômeno que ainda me choca e eu reparo um pouco mais, então é tendencioso meu sim. De onde que surgiu esse padrão estético de todo mundo ter essa mesma cara de Johnny Bravo, beiço de linguiça, sobrancelha de fita isolante e cílios de cavalo? Em que momento as pessoas foram surgindo isso? Mais uma vez, aparentemente, e aí de novo, tô conjecturando sem qualquer pensão científica. Rede social. Mais uma vez, o padrão sendo criado e tem uma intensificação desse bagulho, principalmente a partir do surgimento das Kardashian. Tem uma compra de estética desse jeito, uma viralização. Mais uma vez, não é um negócio orgânico. Pega o gancho da bagulho da revista Caras. É um padrão estético inalcançável, mas mesmo assim ainda era visto e almejado e eventualmente memetizado. As pessoas imitavam e tentavam buscar. E até hoje é a mesma coisa. A ausência de você conseguir fazer bons procedimentos estéticos e ficar com o beiço de paio que tem a Kim Kardashian, tu vai na verdade fazer ali com o teu primo dentista que tem 20 anos de carreira, mas agora acabou de fazer um curso no fim de semana em aplicação de botox labial. Voltou a estudar 20 anos depois para aplicar o botox. Ou a Bruna com 2 N's que acabou de se formar em odontologia na Unip e já está com o seu escritório, né, de botox e harmonização facial. E o padrão se repete, é a pasteurização de novo do discurso, da imagem, da fala, pensamento e o principal, do comportamento. Cada dia que passa também o atura-sortismo cultural só cresce. Fascismo maromba é um meio muito moralista, né? E é um moralismo de calça curta, né? Porque agora, geral, apontando o dedo lá pro Tadala Felas, que espero que não termine em evento autolítico, né? Essa história dele aí. Mas, cara, os cara tratando ele como se ele fosse um criminoso. Talvez ele até seja. Na verdade, ele até é, mas não por isso, não por estar fazendo vídeo soft porn semi-gay por uma plataforma, né? Os caras estão tratando ele como se ele fosse, cara, um pária, né? E assim, sendo tratado assim por uns caras que todo mundo sabe que eram Michê até pelo menos 10 anos atrás. Enquanto o cara estava cometendo crime, envolvia importar fitinha de fora, laboratório meio daquele jeito, Craquiane. umas paradas em casa, assim, e enquanto ele estava só andando com o e-girl, idades duvidosas, assim, para dizer o mínimo, estava tudo top. Aí o cara resolveu fazer um vídeo batendo um punhetão do lado de outro Michê, aí o cara virou um lixo no meio maromba. Mano, tu chegar no meio maromba e dizer que viadagem queima o filme do troço é tu literalmente não saber qual é teu público. É tu não entender qual é a porra do teu público. E aí, pra mim, entra os tipos de cara que são ainda mais capacitados assim e se expõe na internet dando opinião, tá ligado? O cara vem se justificar mesmo, vem esclarecer algumas coisas e fala, velho, não é tão mais fácil você calar a boca assim. Isso acontece bastante no meio do jiu-jitsu, né? Vitor Belfort, assim. Não, esse aí é top 5 seres humanos mais desgraçados que a gente tem em circulação aí. Como pode ter tanta opinião merda nessa vida, mano? Cara, mano, o Vitor Belfort é um caso. Cara, o Vitor Belfort, eu acho que ele é um dos inventores da era moderna brasileira, de usar a religião como justificativa para toda sorte de comportamentos bizarros, que vai desde dar calote em todo mundo sabe disso,
até perder luta e inventar que é cristão e não quis quebrar o braço do cara. Quem não lembra da posição que ele perdeu do Armlock, lindo, aliás, no John Jones, que ele fala que ali ele foi cordeiro, não foi leão, né? Porque ele poderia ter quebrado o braço do cara. Sim, Vitor. Sim, tu deixou o cara tirar o braço, sim, Vitor. Deixou, sim. Deixou. Eu acredito em ti, vai. Aí casa lá com a mina, que também vira ultra religiosa para, né, obliterar alguma coisa aí do passado. Esse tipo de cara também entra um pouco porque apesar de ele não ser fisiculturista, né, é o cara que teve os melhores anos da carreira dele quando liberaram o TRT no UFC, né? O Vitor Belfort com bomba liberada, cara, eu acho que era o melhor lutador bombado que tinha na época. O cara simplesmente tinha uma genética de absorção de resposta a esteroide fora do comum. O cara parecia um gorila. Esse meio da luta é cheio desse tipo de gente. Porque eu também acho que o Vitor Belfort foi um dos caras que soube intensificar essa união entre luta e guerra espiritual e Jesus. Eu não sei em que momento, mas ele ajudou a fazer com que uma caralhada de academia de jiu-jitsu virasse central de crente, tá ligado? E no UFC é lotada desse tipo de cara. De novo, não é fisiculturismo, mas é também uma galera que beira aí uma proximidade com o tipo É a de galera que público. toma bomba, né? É a galera que toma bomba. É a galera da bomba, exato. Ah, mas tem antidoping, ó, meu amigo. Beleza. Não existe esporte de alto rendimento. Não existe esporte de alto rendimento sem os produtos em alguma época do ano, pelo menos. Uhum. Não tem como. Os caras que têm teste negativo são os que não foram pegos. Tá, tem uma exceção ou outra, tal, mas o geralzinho a gente sabe. O Vitor Belfort não era uma exceção. O defensor de tudo o que é natural, odeia transexuais, mas injeta até necrochurume no próprio pau para tentar ganhar um pouco mais de bitola. Corte legal, oh, yeah. Corrente legal, corrente muito legal. Simule você no estilo estúdio, menina com povo japonês no seu trabalho. Oh, oh, oh. Nossa, olha só, estamos perdidos em uma ilha. Mas eu sou esteticista, arquiteto, mansicura, advogado. Então a clientela me acha na ilha. Nossa, que foda, meu Deus, sou muito foda. Acabo de fazer uma música na inteligência artificial para criar uma saga familiar no chá revelação. Com o suposto pai da criança fazendo cara de cu quando descobre que é menina. Vai sair para comprar vodka com energético e nunca mais voltar. E depois chorar pelo ânus para pagar pensão. E depois chorar pelo ânus para pagar pensão. E depois chorar pelo ânus para pagar pensão. E depois chorar pelo ânus. Corrente legal, corrente muito legal. Simule você no estilo estúdio, menina com povo já põe no seu trabalho. Nossa, olha só, estamos perdidos mesma ilha. Mas eu sou esteticista, arquiteto, magicura, advogado e deodoriente. Ela me acha na ilha, nossa, que foda, meu Deus, sou muito foda. Acabou de fazer uma música na inteligência artificial para criar uma saga familiar no chá revelação. Com o suposto pai da criança fazendo cara de cu quando descobre que é menina. Vai sair para comprar vodka com energético e nunca mais voltar. E depois chorar pelo ano
chorar pelo ano.